Ora, ora, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Estou eu aqui para mais um diário de sobrevivência dessa graduação que está, o inferno. Não, brincadeira. Dessa vez foram mais 7 disciplinas. Foi Arquitetura de Computadores 1, Séries e Equações Diferenciais Ordinárias, Cálculo Numérico, Introdução ao Processamento Digital de Imagens, Linguagens Formais e Autômatos, Ordenação e Recuperação de Dados e Modelos Probabilísticos para Computação. Em Arquitetura de Computadores 1, a gente estuda sobre o Assembly, que é uma linguagem de programação bem baixo nível para alguma arquitetura de computador específica. No caso, o que a gente estudou foi o Assembly do MIPS, porque era a arquitetura usada no livro do professor. Então a gente faz meio que uma introdução à programação de novo, vendo quais instruções que tem e como utilizar. É bem interessante você ver que quando você desce de uma linguagem de programação de alto nível, em que você não precisa se preocupar com muita coisa, na de baixo nível você precisa se preocupar com muita coisa. A linguagem é bem mais simples e programar dá muito mais dor de cabeça. Mas o seu código de programação em alto nível vai ser transformado em uma linguagem de baixo nível pelo compilador. Então é bem interessante você ver as equivalências. Como sua instrução do alto nível vai ser transformada em várias instruções de baixo nível. Inclusive, nossa primeira nota nessa disciplina foi fazer um código em Assembly que calculasse uma sequência numérica recursivamente. Não era muito complicado, mas já dava a dor de cabeça de programar em Assembly. Aí vem a parte de aritmética de computador, em que a gente vê o hardware para fazer multiplicação, divisão, vê armazenamento de número de ponto flutuante e operações em cima dos números de ponto flutuante. Depois a gente começa a estudar a arquitetura de um processador, vendo como seria a construção de um processador bem simplesinho, com uma unidade de controle e um caminho de dados que suportaria algumas poucas instruções do MIPS. Era só para a gente ter uma ideia de como funciona mesmo e como otimizar esse processador utilizando um pipeline, em que a gente define estágios de cada instrução e consegue paralelizar eles. Então, no mesmo ciclo de clock que eu salvo um resultado de uma instrução, eu já estou calculando o resultado de outra instrução, eu já estou carregando na memória outra instrução. Isso deixa tudo muito mais rápido. No final da disciplina, a gente ainda vê um pouco sobre memória, de hierarquia de memória e tipos de memória. Nessa disciplina, a gente ainda teve que apresentar um seminário sobre alguma parte do livro. A do meu grupo foi sobre paralelismo de subpalavra, que a gente meio que calculava vários resultados em uma só instrução. Em séries EDO, a gente começa estudando sobre sequências numéricas, para a gente ver se uma sequência de números está sempre crescendo ou sempre decrescendo, ou se ela diverge ou converge para algum ponto. Depois a gente vê as séries numéricas, que são basicamente o somatório dos elementos de uma sequência. A gente vê séries de potência e séries de Fourier. Ainda tem as equações diferenciais ordinárias, em que a gente aprende os diferentes métodos de resolução para os diferentes tipos de equação. Em cálculo numérico, a gente aprende como resolver problemas matemáticos de forma aproximada com os métodos numéricos. Então, no curso de cálculo diferencial integral, eu calculava o resultado integral de forma analítica, encontrando a primitiva e fazendo todo aquele away. Aqui eu já jogo essa integral fora, eu vou aproximar o mesmo resultado com operações mais simples de soma, divisão, multiplicação. Aí era assim, era meio mundo de método numérico para cada coisa. Você via achar zero de função, era pra 4 métodos. Você resolver sistema de equação era pra mais 4 métodos. Aí tinha mais o que? Integração, interpolação e EDO. Pronto, aí mais 12 métodos, era porrada. Meu professor, além de fazer as provas, ainda fazia uns projetinhos para você criar ambientes interativos para usar métodos numéricos. E peraí, estou escutando aqui um amém para os módulos científicos do Python? Sim, eu estou escutando um amém para os módulos científicos do Python. Graças a Deus que eles existem, porque eu super usava eles, o professor deixava, então eu não tinha que ficar programando método numérico na mão. Meu grupo fazia umas coisas bem simplesinhas assim, que era só para entregar mesmo. Introdução ao processamento digital de imagens, a gente aprende os conceitos e os métodos para se fazer processamento de imagem. Aqui a gente lidava com a imagem como um sinal digital 2D, então a gente aprendia sobre a digitalização do sinal analógico e operações em cima desses sinais. Aprende sobre convolução e correlação para fazer vários tipos de filtragem, filtros de suavização, filtros de detecção de borda, filtros de realce. Aprende sobre o histograma e operações em cima do histograma, de expansão e equalização. Nessa parte o professor ficava pedindo para a gente implementar essas operações na mão mesmo, porque já existe biblioteca com função pronta para fazer tudo isso, mas ele queria que a gente fizesse nosso próprio código. Não era nada muito complicado, diferente de computação gráfica, né, que eu quase parei um filho para desenhar uma linha na tela.
Pronto, aqui não era assim, as coisas saíam bem mais tranquilas. Na parte final da disciplina, a gente aprende a transformar um sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência com as transformadas de Fourier e do cosseno discreta. Essa o professor também pediu para implementar, só que foi bem traumática, porque a gente chegou lá para apresentar, aí o professor disse, tá errado. Aí a gente ficou lá, corrigindo, e apresentou de novo, aí tava errado. Aí a gente ficou lá corrigindo, e era tipo uma besteirinha no código que ninguém tava conseguindo fazer, foi um sufoco, mas deu tudo certo, graças a Deus. O professor também pediu um projeto final da disciplina, mas ele não queria algo que fosse só o processamento digital de imagens, ele queria algo que puxasse mais para o lado da visão computacional. E meu grupo fez um detector de vegetação, imagens de satélite. Em ordenação e recuperação de dados, a gente estuda mais estrutura de dados e algoritmos para se fazer busca e ordenação de dados. Tive a implementação de tabelas de busca em memória principal, utilizando lista encadeada, lista com salto, árvore AVL, árvore afunilada, tabela hash, meu mundo de estrutura, e ver algoritmos de busca que podem ser utilizados com as estruturas. Depois a gente vê a implementação de tabelas de busca em memória secundária, que por ser uma memória mais lenta precisa de outro tipo de organização. Aí a gente estuda árvores multidirecionais de busca, algumas árvores da família B, tabela hash também, é mais meio mundo de estrutura. E tem umas coisinhas bem complicadas, viu? Você vai ver uma remoção no árvore B dessa. A gente também vê casamento de string, para você encontrar um texto dentro de outro texto. Tem uns 5 algoritmos que a gente vê. E fecha a disciplina vendo algoritmos de ordenação. No caso, a gente só viu ordenação em memória principal por causa da greve dos caminhoneiros, que atrasou o calendário. O professor ainda só deu uma aula, foi os algoritmos tudinho em uma aula, foi um negócio bem bruto mesmo, viu? Era você piscar assim, mudou de algoritmo, era heap sort, counting sort, quick sort, select. Em linguagens formais e autômatos, teve aquela troca que eu falei, então a gente estuda mesmo teoria da computação. Na disciplina passada, a gente estudou a máquina de Turing, que seria o modelo de um computador de propósito geral, com aquela história da fit infinita e tá. Aqui a gente já estuda os limites desse modelo, o que pode ser computado e o que não dá. Porque sim, existem coisas que o computador não pode fazer. Isso a gente vê com as noções de linguagem que são Turing decidível ou indecidível e Turing reconhecível ou irreconhecível. A gente também vê que existem problemas que podem ser computados, mas que na verdade não podem, porque eles exigiriam muito tempo ou memória. Essa é a parte de teoria da complexidade, que a gente estuda as classes de complexidade, classe P, classe NP. Na disciplina a gente teve que apresentar um seminário sobre algo relacionado à teoria da computação. No caso, meu grupo fez sobre a história da teoria da computação, falando de uma galera aí que contribuiu para a área. O professor também pediu um projeto final da disciplina, mas era livre, você fazia o que você quiser sobre o que você quiser. No caso, meu grupo reutilizou o projeto de processamento de imagens, muito malandrinho, né? Mas foi ótimo, sabe por quê? Porque a gente apresentou com o professor, aí ele disse, você poderia ter melhorado isso, isso e isso. Aí a gente melhorou isso, isso e isso. E apresentou para o outro professor. Deu certinho, assim. Dados probabilísticos para a computação foi uma disciplina bem diferente, que eu apanhei bastante, mas eu gostei. Sadomasoquista. Nela a gente aprende a usar a estatística como ferramenta para se tomar decisão. A gente aprende sobre os conceitos básicos de estatística e probabilidade. Tem uma introdução ao cálculo das probabilidades, que a gente sai calculando a probabilidade de tudo, vendo distribuição de probabilidade. Ainda estuda sobre noções de amostragens, que quando eu não posso pegar dados de uma população toda, eu pego só de uma parte e com cálculos de probabilidade eu já posso tomar decisões baseadas só nessa parte. Daí começam as partes mais legais do curso, que é o teste de hipótese, em que a gente consegue definir um nível de certeza que a gente tem de que uma hipótese vai ser certa ou errada. A gente tem um curso de correlação linear, em que a gente tenta arranjar uma reta que melhor se ajuste aos dados, para que a gente possa prever novos dados. A gente aprende não só como calcular essa reta, mas também avaliar se ela realmente está boa, uma aproximação boa. Eu achei a disciplina muito interessante, principalmente porque eu nunca tinha tido muito contato com estatística. E devo admitir que ela é maravilhosa, viu? Tem umas coisas que você fica, nossa senhora, você me diga aí o que não dá para eu fazer com números. Mas como toda disciplina, também teve seus momentos de raiva, principalmente quando o professor passava umas listas com 50 definições. Sintam a minha dor, viu? Era um número romano lá que eu não sabia nem contar. Meu sangue assim borbulhava de ódio, eu ficava puto. Então essas foram as disciplinas que eu estudei no quarto semestre.
Fora isso, o que mais estou fazendo? Eu estou envolvido em um projeto de pesquisa dentro de um dos laboratórios da universidade. O objetivo do projeto é analisar a influência das redes sociais e dos portais de notícia na aprovação de uma lei. O que eu estou mexendo mais no projeto é a parte de desenvolvimento web, porque o projeto precisava criar um banco de dados para poder treinar uma rede neural para fazer análise de sentimento de frases e tarará, tarará. No caso, eu que estou fazendo a aplicação web para fazer um sistema de votação para poder criar esse banco de dados. Então é isso, tchau!